Bom, dando continuidade ao nosso curso de Quântica 2, vamos prosseguir na nossa discussão quanto a algumas consequências do sétimo postulado da mecânica quântica. No vídeo de hoje, a consequência, que eu queria discutir com vocês é da interferência entre diferentes processos que acaba aparecendo pelo fato dos estados de um sistema de N partículas ter de ser totalmente simétrico ou antissimétrico. Ok? E aí, para poder ilustrar essa interferência entre processos, eu vou pegar um caso específico para a gente poder filtrar a física do problema, não ficar com um problema extremamente complicado, enfim, de tratar matematicamente, que vai ser, vamos trabalhar com um sistema de duas partículas. Okay? O sistema de N partículas mais simples, que a gente consegue aplicar o nosso sétimo postulado para poder ver uma consequência imediata dele, que é, no caso das partículas terem que ser descritas por estados totalmente simétricos ou antissimétricos. Bom, vamos lá, um sistema de duas partículas. Vamos supor que cada uma dessas partículas elas podem ser encontradas nos estados φ e Xi, ok? Então, esse daqui são o nosso sistema de duas partículas, é um sistema de duas partículas, que pode ser de bósons ou férmions, eu vou escrever de uma forma unificada aqui, ok? Mas, enfim, é um sistema em que cada uma das partículas possui uma dessas propriedades, ok? Nesse sentido, pelo sétimo postulado, qual que tem que ser o estado que descreve esse nosso sistema? Ele tem que ser algo do tipo Psi é igual a 1 sobre raiz de 2, 1 mais epsilon P2, 1, aplicado em φ. Ok? Aqui no caso, esse epsilon daqui, a notação epsilon, percebam que não é epsilon alfa, ok? Aqui eu estou colocando o epsilon, de forma que esse epsilon daqui, ele vai ser igual a 1, se a partícula, se essas partículas forem bósons, ok? E epsilon vai ser igual a menos 1 se elas forem férmions. Eu vou escrever dessa forma porque, escrevendo assim, a gente consegue fazer as contas em termos desse epsilon e a gente tem a conta em termos do que seria para um sistema de bósons ou para um sistema de férmions. Vale a ênfase aqui de que, no caso, enfatizando, na verdade, o sisteminha que eu estou adotando é de duas partículas só para poder ficar mais simples. Nada impede você fazer o mesmo tipo de raciocínio para um sistema de 3 partículas, 4 partículas, por aí vai. A coisa vai escalonando, ok? Na quantidade de termos que vão aparecendo nas contas, mas a física do problema é a mesma. Se a física é a mesma, vamos discutir com um caso mais simples, que as coisas ficam mais visíveis de fato. Ok? Mas, bom, dado que a gente tem esse estado daqui, uma pergunta natural, uma das perguntas centrais da mecânica quântica é: qual que é a probabilidade de eu medir o meu sistema em uma determinada configuração e encontrar tal resultado? Ok? E a pergunta central, no caso, uma das perguntas centrais da mecânica quântica é a respeito das probabilidades de medição. Então, vamos supor que a gente tem esse sistema, descrito por esse estado psi, e a gente está querendo medir, no caso, um observável, ok? Deixa eu colocar tudo aqui em preto, e vamos supor que a gente está querendo medir um observável, que eu vou representá-lo, então, um observável, eu vou representá-lo pela letra B. Esse observável B é, por hipótese, um observável que atua no espaço de Hilbert somente de uma única partícula. E, no caso, vamos supor que esse observável ele possui como autovalores e autovetores esses caras rotulados por B minúsculo. Ou seja, B atuado em BI vai ser igual a BI vezes o próprio estado BI. E aí uma pergunta que a gente poderia fazer é: qual que é a probabilidade da gente medir essas duas partículas, ok? Medir o observável B nas duas partículas do sistema e encontrar para uma delas o valor BI e para outra, no caso vou colocar aqui BN, e para outra um BM. Ou seja, qual que é a probabilidade de a gente obter essas duas medições, levando em conta que BN é diferente de BM. Essa é uma pergunta bem natural para ser feita no contexto de quântica. A gente tem um estado, a gente quer medir esse estado, medir algum observável, e a gente quer saber qual que é a probabilidade de fazer essa medição no caso. Independentemente de qual é essa probabilidade, a gente sabe, pelos postulados da mecânica quântica, que se a gente mede o observável B no nosso sistema, aqui no caso, o nosso sistema descrito por esse estado daqui, e obtém esses dois valores de medição, então o nosso sistema vai passar a ser encontrado na projeção no subespaço expandido pelos autoestados do observável B que possuem os autovalores correspondentes a Bn e Bm. No caso, para poder simplificar, considerando que Bn e Bm são não degenerados, ou seja, não existem outros autoestados com os mesmos autovalores Bn e Bm, que a gente está colocando aqui a probabilidade, isso não é necessário, é só para poder simplificar. Mas enfim, levando em conta então que eles são não degenerados, a gente sabe que se essa probabilidade for não nula, após a medição, o nosso sistema vai ser encontrado no estado
né, totalmente simétrico ou totalmente antissimétrico correspondente do estado, né, BN, BM, né, construído a partir do BN, BM. Que, no caso, é construído como? É construído da mesma forma que a gente construiu esse cara daqui. Então, após a medição, a gente sabe que o nosso estado vai para esse daqui. Então, 1 mais, aí aqui tem um epsilon, P2, 1, e esse nosso estado. Por conta disso, se eu chamo esse estado de estado BN, BM, então a probabilidade, né, da gente medir o nosso sistema e encontrar esses dois autovalores é, no caso, calculada como? É calculada a partir do produto interno desse estado BN, BM com o nosso estado psi, né, módulo ao quadrado. Então, módulo ao quadrado de BN, BM com o nosso psi, que é aquele estado inicial, ok? Então, psi, esse cara daqui ao quadrado, ok? Esse cara que está aqui no meio é o que a gente chama, né, comumente de amplitude de probabilidade. Ok? Vamos calcular, né, separado aqui a amplitude de probabilidade, só para poder ficar, né, enfim, não ter que ficar carregando o módulo ao quadrado o tempo inteiro. Então, esse cara daqui é a amplitude de probabilidade. Vamos calcular essa amplitude para a gente ver como é que ficaria a expressão da probabilidade como um todo. Ok? Para a gente ver exatamente o que eu estou chamando de interferência entre os processos. Então, vamos lá. Como a gente já escreveu esses dois estados, né, aqui, basta a gente replicá-los aqui embaixo. Ok? Colocando o estado BN, BM, né, com o seu respectivo BRA. Então aqui vai ficar um BN, BM. Aqui vai aparecer agora um... Eu vou... Ó, percebam que nos dois tem 1 sobre raiz de 2. Então já vou juntar 1 sobre raiz de 2 dos dois para poder ficar um meio. Ok? Então vamos lá, que vai ficar um 1 mais epsilon P21 dagger. E aqui 1 mais epsilon P21. Todo esse cara daqui sobre 2. E agora o nosso φ psi. Ok? Então, essa aqui é a nossa amplitude. Primeira coisa, vamos lá. P21 é uma permutação simples. E permutações simples são autoadjuntas. Consequentemente, P21 dagger é a mesma coisa que P21. Então, a gente pode tirar o dagger aqui. E aí, como é que vai ficar esse operador aqui do meio? Vai ficar meio. Vamos lá. 1 com 1 vai dar 1. Depois, ó, 1 com epsilon P21 e epsilon P21 com 1 vai dar 2 vezes epsilon P21. E agora epsilon P21 com epsilon P21 vai dar epsilon ao quadrado, que já vai ser 1, não precisa colocar nada aqui. E P21 ao quadrado é a própria identidade, que é você permutar e depois permutar de novo. 1 com 1 vai dar 2, né, ou 2 vezes a identidade, se você pensar nesse cara como operador. O meio simplifica aqui. Então, no final de contas, né, esses dois operadores aqui, eles, né, se simplificam para tira o dividido por 2 e tira, né, um desses caras daqui. Okay? Então, ou seja, já dá uma cara um pouco melhor para essa nossa amplitude de probabilidade. E agora é só, né, fazer aqui a distributiva. Okay? Então, percebam, a nossa amplitude vai ser o quê? Vai ser, então, um BN φ produto com BM psi, que é sanduicheando com o 1, e agora mais epsilon, e aí esse P21 vai trocar a ordem dos dois. Ok? Então aqui vai aparecer um BN psi e aqui um BM φ. Então essa daqui é a nossa amplitude de probabilidade, de forma que a probabilidade em si, ok? Probabilidade de obter BN e BM, vai ser o quê? Vai ser o módulo ao quadrado deste cara daqui. Okay? E é a partir dessa probabilidade que a gente consegue visualizar o que eu estou chamando de interferência entre os processos. Porque, vamos lá, como é que a gente interpreta esses resultados? Primeiramente, percebam que cada um desses produtos internos podem ser vistos como uma amplitude de probabilidade. Uma amplitude de probabilidade de quê exatamente? Né? Vamos lá, aqui a gente tem, né, os nossos estados de uma única partícula iniciais, φ e xi. E a gente tem aqui no caso, né, pelos produtos internos, as medições BN e BM. Vou até mudar aqui as cores para poder ficar, né, mais claro o que eu estou querendo dizer aqui. Então vamos colocar esse cara daqui em verde. O que são esses dois produtos internos? Esses produtos internos, eles são a amplitude de probabilidade relativa a, dado um estado inicial φ de uma única partícula, você medir o BN, e dado um estado inicial xi, você medir BN. Ou seja, eles são as amplitudes de probabilidade de você, a partir de φ, medir BN e a partir de xi, medir BM. Enquanto esses caras daqui, esses produtos internos que estão em verde,
são a configuração contrária. Ou seja, né, qual que é a amplitude e probabilidade de, partindo de φ, você medir Bm, e partindo de Xi, você medir Bn. Então, o módulo ao quadrado desses caras daqui corresponde à probabilidade deste processo. E, da mesma forma, se eu tiro o módulo ao quadrado desses produtos internos aqui, eu estaria calculando qual que é a probabilidade deste processo daqui acontecer. Porém, percebam que aqui a gente não está falando que a probabilidade total é a soma dessas probabilidades. Ok? A gente não está falando que isso daqui acontece. Por quê? Porque o módulo ao quadrado, né, ele está sendo aplicado na soma das amplitudes. Ok? Não é módulo ao quadrado de um mais módulo ao quadrado de outro. É módulo ao quadrado da soma. O que significa? Significa que a probabilidade de você medir o seu sistema, né, de bósons ou de férmions, e você encontrar, né, Bn e Bm, nesse meu exemplo, é igual à probabilidade de você encontrar uma das configurações, mais a da outra, mais uma interferência entre os dois. Porque percebam, no módulo ao quadrado vai aparecer vai aparecer um produto cruzado desses dois termos. Ou seja, vai ter aqui um termo epsilon de uma interferência, aqui no caso, desses dois processos, ok? Que aí eu vou representar dessa forma daqui, ok? Então, essa é uma consequência, na verdade, bem imediata do nosso sétimo postulado. O sétimo postulado das partículas idênticas, ele não só leva em conta todas as possibilidades, né, no caso, né, de amplitudes entre as partículas, né, de todos os caminhos possíveis que poderiam ser feitos entre você ter o estado inicial e a medição, mas ele também leva em conta uma interferência, uma interação entre essas diferentes, entre esses diferentes processos. E aí percebam, se a gente está tratando de um sistema de bósons ou de férmions, esse epsilon daqui muda. Ou seja, o termo de interferência, a interferência entre diferentes processos que podem ter acontecido, gerando as probabilidades, elas são diferentes para o sistema de bósons e para o sistema de férmions, por conta, né, desse epsilon ser mais ou menos 1. Isso é muito interessante, porque se a gente volta para aquele caso inicial, lá de trás, quando eu fui começar a introduzir a noção de degenerescência de troca, introduzir, na verdade, o sistema de N partículas idênticas, se vocês se lembrarem, eu dei o exemplo da colisão. Imagina que a gente tem duas partículas vindo de encontro e elas terminam, né, enfim, fazendo um espalhamento em sentidos contrários. Aí a pergunta que eu fiz para vocês foi se não dá para distinguir, rotular, né, as trajetórias das partículas de fato. O que aconteceu? Aconteceu este processo daqui, ok? Ou aconteceu este processo daqui, ok? O que o sétimo postulado fala para a gente é que a probabilidade, né, disso daqui passar para isso leva em conta que os dois processos aconteceram, mais um termo relativo à interferência, à mescla desses dois processos, que é algo completamente quântico. Não é simplesmente todas as possibilidades podem, né, acontecer, né, podem ter acontecido, alguma coisa do tipo. São todas as probabilidades podem ter acontecido juntamente com, no caso, uma interação entre elas. Ok? E, no caso, esse era o grande objetivo da aula de hoje. Mostrar, no caso, esse termo de interação. Okay? De interferência entre os processos. Que eu acho que deve estar bem claro, né? Módulo ao quadrado desses caras, a gente pode escrever como sendo esse cara vezes ele, complexo conjugado. Aí a gente vai fazendo a distributiva mesmo. Vai aparecer o módulo ao quadrado desse, mais módulo ao quadrado desse termo, mais... aí vai aparecer, né, a interação dos dois, que é o que eu estou chamando daqui. Okay? Então não é puramente os dois podem acontecer, então leve em conta a probabilidade dos dois. Não. Existe uma mistura dos processos, uma interferência de origem quântica, de fato, que só aparece por conta do sétimo postulado. Porque percebam, aqui aparece a soma, né, no caso aqui, das amplitudes, para depois tirar o módulo ao quadrado, porque por conta da forma que a gente construiu os estados. Okay? Por conta dos estados, de fato, né, serem construídos a partir da soma desses caras. Okay? Com isso, vou finalizando o vídeo de hoje. Volto com vocês, então, no próximo vídeo, que inclusive vai ser o último vídeo regulamentar, pelo menos, desse primeiro planejamento do curso de Quântica 2, que vai ser discutindo um pouco as situações em que o sétimo postulado não precisa ser aplicado. Certo? Existem algumas situações de sistemas de N partículas, que são do mesmo tipo, que a gente consegue distingui-las, que a gente consegue diferenciá-las, e aí a gente não precisa aplicar o sétimo postulado. Porque a gente pode aplicar, não vai gerar nenhum tipo de interferência, mas a gente não precisa. Ok? E aí, né, enfim, finalizando isso, a gente vai finalizar pelo menos as nossas discussões de Quântica 2.